Oi, maravilhosa! Que bom estar aqui com vocês de novo. Hoje é o Papo com a Lê, um momento super legal. É um momento que a gente conversa, baixa aquele papo e tira as suas dúvidas. Então, vamos lá! Então, gente, hoje é um dia super especial da nossa live. Eu gosto muito desse dia. É um dia de tirar dúvidas, é um dia também que eu trago o que acontece na minha semana. Tem muitas dúvidas, né? De que acontece aí com as minhas alunas. E eu gosto sempre de trazer as dúvidas delas, porque muitas dessas dúvidas é dúvida de vocês. Então, é um momento muito gostoso que eu ajudo você a ajustar aí seu roteiro para o seu processo de emagrecimento, para o seu processo de performance, para ajustar sua corrida, as dúvidas que você tiver, as inseguranças que você tiver. Hoje é o Papo com a Lê. Então, essa energia é nossa. Vamos trocá-las e já pode mandar aí a pergunta de vocês, tá bom? Maravilhosos, Quer começar a treinar? Não sabe como começar? Tá treinando, tá fazendo uma atividade física e não tá tendo o resultado que você quer, tá aí querendo melhorar a sua alimentação e não sabe como fazer, as dúvidas sobre o que comer, o que não comer, qualquer coisa, qualquer dúvida que você tiver aí no seu processo de conquistar a sua melhor versão, me manda aqui agora que eu vou responder o que eu puder para te ajudar aí na sua jornada, tá bom? Então vamos lá. Bom, a dúvida que eu trouxe hoje, tem uma lista aqui, mas uma dúvida que eu trouxe hoje é uma dúvida muito pertinente, assim. Tem uma maravilhosa que está treinando musculação e está fazendo corrida. E o que acontece? Ela está se sentindo muito cansada. E aí ela falou, Ale, eu estou me sentindo muito cansada. Será que é o meu treino de musculação? Olha só que pergunta incrível, gente. Isso pode acontecer aí com qualquer pessoa. Isso pode acontecer, por exemplo, quando você treina todos os dias, quando você não dá intervalo de descanso. O cansaço é muito prejudicial ao seu condicionamento e muito prejudicial ao seu desenvolvimento, né? Seu ganho de performance, até mesmo seu emagrecimento. Então, é importante dar dose correta ao seu treino, dar descanso correto à sua semana, à sua atividade, para que você se recupere e navegue aí na melhor do estímulo para o seu corpo, tá bom? Para ele responder da melhor forma. Então, muito treino também é prejudicial. Mas ela perguntou especificamente, Ale, eu estou fazendo musculação e estou correndo. Será que a musculação está prejudicando a minha corrida? Bom, vou começar do começo. Primeiro que o treinamento de força é muito importante para quem faz corrida, né? Eu sempre tenho que fazer um treinamento de força com musculação, Ale, para correr? Não, não precisa. O treinamento de fortalecimento precisa ser só uma atividade paralela à atividade de corrida, que te dê aí uma condição física, uma condição muscular, a qualidade da sua musculatura, tônus muscular, força muscular, suficiente para te dar qualidade para o seu treino, tá? Então, não precisa ser musculação. Treinamento de força só precisa ser com carga. Não dá para você treinar ciclismo para ganhar força. Não dá para você treinar caminhada para você ganhar força. Não dá para você fazer pilates para você ganhar força. Treinamento de força precisa ser com carga de peso. Então você precisa fazer um treino de carga. Pode ser musculação, pode ser aí ginástica, né, com peso, com anilha, com barra. Tem outras atividades que você pode estar utilizando. Também tem o CrossFit, né? Todo mundo me pergunta se o CrossFit é uma boa atividade para a corrida. É um outro assunto, mas neste momento vou dizer que não é a das melhores opções, tá? Se você quiser falar sobre CrossFit, outro dia a gente fala, mas eu não acho que é a melhor opção para treinamento de força para o treino acessório da corrida, tá bom? Já está chegando uma perguntinha aqui, maravilha, já vou te responder. Só deixa eu fechar esse raciocínio. Então, o treinamento de força, sim, é um treinamento muito importante para quem corre. E você precisa fazer em dias alternados. Então, num dia eu corro, no outro dia eu treino fortalecimento. Porque enquanto você descansa o seu estímulo de resistência, você treina força e assim você vai ganhando os dois condicionamentos ao mesmo tempo, tá? E um não prejudica o outro. Mas esse não prejudicar, abre um parênteses aí.
o volume e a intensidade desse treino, eles têm que ser em conjunto, em combinado, tá? Por isso que o seu treino de força, de preferência, precisa ser com o seu treinador de corrida, porque esse treino de força ele precisa se conversar. Por exemplo, se você tem um objetivo de hipertrofia, então você está lá no treinamento de força, extremamente pegando cargas muito pesadas, e você inicia um processo de treinamento de corrida, ou está no treinamento de corrida com uma intensidade muito forte, numa fase específica do treino de corrida, aí sim uma coisa pode estar prejudicando a outra, gerando cansaço e desgaste elevado para você. Então, toda vez que você entra numa fase de treinamento da corrida, onde você está com um treino mais forte, com um treino mais pesado, com um treino mais específico, com intensidade mais maior, com volume maior, é importante que o seu treino de força esteja menor, com volume menor, com intensidade menor. Da mesma forma que quando você estiver numa fase de corrida mais leve, você pode intensificar o seu treino de hipertrofia, por exemplo. Porque algumas pessoas, elas querem que essas duas valências físicas, força é uma valência física e resistência é uma valência física. Algumas pessoas têm esses dois objetivos, ela quer ficar com uma boa hipertrofia e quer ter um bom condicionamento cardiorrespiratório de resistência, que é a corrida. Essas duas coisas, elas são possíveis, ela só precisa controlar o volume e a intensidade de cada treino para que um não sobrecarregue o seu corpo, não é nem sobrecarregar o outro treinamento, é sobrecarregar o seu corpo, porque o seu corpo é único. Então, se você tiver com uma intensidade de treino muito elevada nas duas valências, você vai gerar um desgaste físico para o seu corpo e você pode ter aí um overtrainer, né? Você pode estar aí tendo muito mais destreino, né? Muito mais desgaste, catabolismo, que é perda de massa magra, do que propriamente a elevação da sua performance, a melhora da sua performance, a hipertrofia, o ganho de resistência, enfim, você começa a prejudicar o seu treinamento. Então, para responder a pergunta da maravilhosa, será que é o treino de musculação que está atrapalhando na corrida, onde ela está se sentindo muito cansada? Pode ser que sim, pode ser que não. Tá? Então você precisa verificar se a intensidade, se essas duas coisas que eu acabei de falar, se você está modulando, ajustando a intensidade do seu treino de força, para que realmente ela não esteja muito pesada, que talvez o seu treino de corrida esteja pesado, o treinamento de força está pesado, e aí pode ser ela sim, tá? Mas de modo geral, o treinamento de força é super importante para o treinamento de corrida. Vai te dar massa muscular mais eficiente, tônus muscular mais eficiente, irrigação do seu músculo, qualidade ligamentar, qualidade articular, tudo isso que a gente precisa para um bom treinamento de corrida. Então, treinamento de força é importante, mas você precisa ajustar a intensidade e o volume dos dois para que eles não gerem um desgaste no seu corpo elevado, ao ponto de um prejudicar o outro e você pode estar se sentindo aí cansada na sua corrida, tá bom? Deixa eu ver que eu acho que chegou uma pergunta aqui. Deixa eu ver se aqui para cima tem pergunta. Não tem. Para quem chegou agora, seja bem-vinda. Estou caminhando e intercalando com corridas curtas. Posso fazer atividades localizadas também? Sinto dor na muscular, muita dor, perigoso machucar? Bom, vamos lá, eu precisava de mais detalhe para saber que muita dor são essas, né? Sim, utilizar a caminhada e a corrida é uma metodologia adequada para você ir ganhando condicionamento, né? Nosso treino aqui, por exemplo, o de 0 a 5K, para quem está iniciando, para quem já correu e está começando, quem começa a treinar com a gente aqui com volumes menores, 2 quilômetros, né? Um treinamento mais leve. Todo o treinamento, quase todo o treinamento para conseguir os primeiros 5 km é intercalando a caminhada com a corrida. Então a caminhada é uma técnica muito eficiente para você evoluir na sua corrida. Então, se você está caminhando com pequenas corridas, é porque você quer correr? Essa é uma pergunta. Mas também, se você não quer correr e está utilizando pequenas corridas para melhorar a intensidade da sua caminhada, também é uma boa estratégia. E aí você perguntou aqui se você pode fazer
Atividade de localizada também, deve. A mesma regra que eu falei para musculação, lembra? A ginástica localizada é um treinamento de força. Então você precisa fazer sim, é super importante. Quem faz treinamento de força em dias intercalados da corrida tem mais qualidade de desempenho no seu treino, tanto no treino de corrida, quanto o seu corpo é melhor, né? Você tem mais tônus muscular, você tem mais vigor, você tem mais qualidade muscular. Então, você está com mais eficiência física quando você faz isso. O importante é a regrinha que eu acabei de falar aqui da musculação. Você precisa saber dosar a quantidade de treino para que um treino não sobrecarregue o outro, não gere cansaço em você, porque o seu corpo não é uma máquina. Se você treina pesado hoje, mesmo que seja corrida, e vai treinar pesado amanhã um treino de fortalecimento, mesmo que sejam valências diferentes, lembra, resistência e força, o seu corpo é o único que recebeu a carga. Então você está aí gerando um cansaço. E cansaço, gente, é acumulativo. Você faz um treino hoje muito pesado, com uma carga equivocada, você leva dias para se recuperar. E aí, se você mantém essa carga muito pesada durante dias, esse cansaço ele vai acumulando a ponto de te machucar, te lesionar. Então, mais do que nunca, Haroldo, tá? É Haroldo Lima, né? É importante você seguir um treino, tá? É fundamental, porque você precisa saber para onde você vai, né? Como é que você vai ajustar a sua caminhada, a sua corrida? Esse ajuste aí precisa de seguir um treinamento, tá? E o treino de localizada, ele vai ser muito importante para você, mas também precisa estar aí casadinho com a intensidade e o volume para que você consiga ter qualidade e não prejudique o seu corpo. Causar exaustão, ficar muito cansada, não conseguir evoluir, porque no dia do treino você vai estar um pouco mais cansada do que deveria e aí você acaba não treinando bem. Então essas coisas comprometem. Então, sim, você está no caminho certo, tá bom? Com relação às dores, eu preciso saber que dores são. Dores musculares, dores articulares, desgaste físico é consequência do treinamento. Não há mudança de nível, não há elevação de padrão, não há ganho de condicionamento sem dor, né? Mas essa dor, ela não pode ser incapacitante. Então, treinar e fadigar é resultado de um bom treino. Quando você treina e não sente nada, absolutamente nada, porque aquele estímulo ele foi muito abaixo do seu condicionamento. Ou seja, não gerou adaptação nenhuma. Mas se você treina e tem ali um desgaste muscular, que se o treino foi bem feito, você vai sentir um cansaço até gostoso, relaxante, assim, né? Eu, por exemplo, sinto. Vai sentir uma fadiga, uma dor muscular. Quando você está iniciando, essas dores musculares, elas tendem a ser um pouco mais acentuadas. O seu organismo está um pouco mais fragilizado e tem mais processos de adaptação. Então é muito importante no início você controlar muito bem a carga, porque essas dores elas podem levar você a uma incapacitação. E isso não é bom, tá? Eu não gosto de levar os meus alunos a dores musculares que geram uma incapacidade. Não que isso é um grande problema, isso não é um grande problema. Falar, nossa, eu fiquei assim, então eu vou morrer. Não necessariamente isso vai acontecer. Não necessariamente isso vai acontecer, isso não vai acontecer. Mas dor é ruim, dor deixa a gente desmotivado. Lembra, a dose da dor. Então, a evolução tem dor. Então, eu preciso entender o que é de dor. O que é muito comum em dor, por exemplo, de quem está treinando sem treino, né? Treinando sem orientação. Quem está, e aí faz estímulo pesado demais, não tem uma avaliação técnica do movimento, então não sabe o que fazer na caminhada e na corrida. Se você está caminhando e correndo sem orientação, de repente você está com dor na canela, que é muito comum, porque você faz uma hiperextensão do seu pé, automaticamente força muito a parte da frente da sua canela, que é o seu tibial anterior, e ali fadiga. Essa fadiga pode levar a uma canelite, né? Que é uma inflamação dessa musculatura, é uma inflamação muito dolorida, que fica ao ponto de você parar de caminhar, parar de correr. Isso é muito desgastante, tá? Que é a canelite.
Então, o que você precisa fazer? Tem algumas coisas que você pode fazer liberação miofascial, você pode fazer fortalecimento dessa região, você pode ajustar a sua pisada para que você não pise, não faça essa hiperextensão tão forte na caminhada. Isso acontece muito quando você dá passadas muito ampliadas, por exemplo, na caminhada, você quer caminhar mais rápido, a caminhada ela tem esse limitador de intensidade, né? Chega uma hora que você precisa ampliar uma passada muito grande para que você aumente a sua velocidade, o seu ritmo de caminhada, e aí você usa essa ferramenta ampliando muito a passada. Quando você amplia muito a passada, você automaticamente pisa com o calcanhar e hiperestendendo o seu pé, né? A sua ponta de pé, exigindo mais o seu tibial anterior, que é essa parte da canela da frente, né? Você pode ter fascite plantar, são dores comuns também, tá? Que é a tensão, né? O enrijecimento, a tensão da fáscia do músculo do seu pé, debaixo do seu pé, né? Toda a nossa musculatura tem uma pelinha por cima do músculo que chama fáscia, né? A fáscia muscular. Essa fáscia, às vezes, ela fica tão tensa que ela estimula ali, deixa essa musculatura muito travada, ao ponto de estimular os sensores da dor e fica muito dolorida. E aí, quando você estende, porque ela está toda enrijecida, você faz o movimento, força a abertura, como se estivesse rasgando a sola do pé. É muito comum isso acontecer quando você excede o movimento, quando você faz um movimento equivocado, quando você dá um estímulo muito pesado. Tem gente que fica muito em pé também, não precisa nem treinar, mas fica muito em pé. Caminhar com tênis errado, né? Caminhar sem ser tênis de caminhada, né? Ou correr sem ser tênis de corrida. Não precisa ser um tênis super caro, mas precisa ser um tênis de corrida, por exemplo. Não dá para fazer caminhada com tênis nivelado, aqueles tênis tipo All-Star, assim, plataforma ali reta, né? Você precisa ter ali uma curvatura do pé para que você faça esse movimento de forma mais modular a sua passada. Deixa eu ver. Dor no joelho, gente. Dor no joelho que não necessariamente pode ser um problema no seu joelho. Tem vários outros fatores secundários que podem trazer dor no joelho sem ser um problema no joelho, tá? Desgaste no joelho, condromalácia, não são problemas que estão aí gerando dor no joelho em todo mundo, tá? Muitas vezes você está aí com a musculatura muito tensa, está treinando sem alongar, está treinando sem treino, isso vai fadigando a sua musculatura, isso vai tensionando muito a face do seu músculo e isso vai gerando uma tração. Essa tração estimula os sensores da dor do seu joelho, que é a articulação de estabilidade. Então, o seu joelho está ali para estabilizar o seu movimento. E aí tem força muscular para todo lado, imagina. Todos os seus grupamentos musculares da sua coxa, eles fazem inserção no seu joelho. Todas as musculaturas da sua parte de baixo da perna, da sua perna, da panturrilha, tudo faz a inserção no seu joelho. Então você tem uma estrutura que tem forças musculares o tempo inteiro contraindo para todos os lados. Imagina que o nosso corpo ele faz movimento para todos os lados. E aí essa tensão vai puxando, né, todos os seus ligamentos, a sua estrutura, de forma que estimula aí os sensores da dor. Então, muitas vezes você está com dor no joelho, não é problema no joelho, não pode ser, tá bom, gente? Pode ser. Mas muitas vezes você fez uma caminhada, você não caiu, você não bateu em nada, você não tropeçou, você não fez nada com o seu joelho, você fez uma caminhada e está com dor no joelho. Não é a caminhada que trouxe dor no joelho, é a falta de preparação para fazer a caminhada. Não foi a corrida que te deu dor no joelho, você não tem nada no joelho e foi correr e deu dor no joelho. Não é a corrida que te deu dor no joelho, o joelho não traz um desgaste, né? Não tem desgaste, impacto suficiente para te dar uma dor no joelho imediatamente, a não ser que você já tenha uma prévia lesão e que aquele movimento foi a gota d'água para você, né? Que poderia ter acontecido de qualquer forma se você tivesse levantado da cadeira de forma rápida. Isso pode acontecer, você não sabe, aí seu ligamento já tinha machucado outro momento, ficou ali um desgaste, e aí você fez um esforço e por acaso foi a caminhada, foi a corrida, e aí machucou de verdade, pode acontecer, mas em regra geral, você não tem nada no joelho, e aí você faz uma caminhada, uma corrida e sente dor no joelho e acha, nossa, não vou caminhar mais, não vou correr mais, porque eu tô com dor no joelho. Normalmente não é porque você caminhou ou correu que você teve dor no joelho.
Você teve dor no joelho porque você não se preparou para aquilo. Você teve dor no joelho porque não fez um bom alongamento. Você está com dor no joelho porque deu um estímulo maior do que o seu corpo estava precisando, tinha condição de fazer. Você precisa alongar, você precisa fazer liberação, você precisa fazer o fortalecimento. Ai, Alessandra, é tudo tão complexo assim? Não, maravilhosa. É simples, mas só precisa fazer a dose certa, tá bom? Falando assim, parece que é muita coisa, né? Que você precisa fazer muita coisa. Não é, mas é preciso ter um acompanhamento para que a dose certa seja feita. O que você não pode realmente é ficar com dor e ficar sem treinar. Isso realmente leva você a problema do joelho, tá? A grande maioria das pessoas que tem problema no joelho é porque não treinam, não são as pessoas que treinam que tem problema no joelho, tá bom? Muita dor, é perigoso se machucar. Bom, eu acho, Haroldo, que eu consegui te responder, tá bom? Se machucar, a gente sempre pode se machucar, até sentadinha de onde eu tô. Eu posso levantar aqui de mau jeito e me machucar. Você pode se machucar, pode. Viver é correr esses riscos, sim. Não vou dizer para você, nossa, você não vai se machucar. Não, pode acontecer. Mas as dores musculares não é grave, mas se ela estiver incapacitante, você precisa aí saber se o seu estímulo está adequado, porque se está muita dor, é porque você tem que dosar o seu treino não está legal, você precisa dar uma equilibrada nisso. E muita dor, então você já está com muita dor, você falou com muita dor, precisa mesmo dosar. E muita dor não é bom, você pode se machucar, sabe como? Tentando não ter dor. Sabe quando você está com um dedinho machucado de um pé, e aí você começa, por exemplo, a caminhar até o shopping, vou até o shopping andando. E aí você chega no shopping com a dor no outro pé ou no outro joelho, você já passou por isso? Porque o que acontece? Você começa a compensar uma estrutura e sobrecarregar essa estrutura. E aí você fica com dor, por exemplo, inclusive no joelho, do outro lado, do dedinho que você tá. Nossa, mas por que eu tô com dor naquele joelho? Porque você tá jogando o peso do seu corpo, fazendo uma desestrutura da sua pisada, da sua passada, da sua caminhada, a ponto de sentir dor do outro lado. Então, pode até se machucar. Às vezes você tá com tanta dor, com dor tão forte, porque o treino não tá bom, não está com a dose certa de treino, que você vai começar a compensar em outras áreas a ponto de se machucar se isso se mantiver por muito tempo, tá bom? Eu espero que eu tenha conseguido te ajudar. Bom, esse D muda aí, Aldrice Borges Santos, boa noite. Eu queria saber se treino de corrida acaba com a barriga. Maravilhosa, olha, essa pergunta é tão boa, né? Deixa eu te falar uma coisa. O nosso corpo, quando ele metaboliza a gordura, ele metaboliza do corpo inteiro. Não é uma atividade que termina com a gordura abdominal localizada. Imagina só. Imagina que quando você está com o abdômen que mais te incomoda, pode ser uma coisa que mais te incomoda o abdômen, mas você sabe que talvez, né? Provavelmente há uma quantidade de gordura todo o seu corpo. Talvez seu braço tá mais rechuchudinho, sua perna tá mais rechuchudinha, seu bumbum tá mais rechuchudinho, sua panturrilha, mas não te incomoda. Mas tem gordura lá. Mas o que te incomoda é o abdômen. Veja bem, o abdômen só tá com uma gordura que tá te incomodando por dois motivos. Um, porque você tem gordura pelo corpo todo, ou seja, você tá com sobrepeso. Outra é que a gente tem um biotipo. Cada pessoa tem um biotipo e a distribuição de gordura, ele é levado em consideração com esse biotipo. Você já prestou atenção que tem mulheres com quadris, homens também, mas aqui é um canal de mulher, então eu vou falar mais sobre as mulheres. Os meninos sejam bem-vindos também, tá bom, meninos? Então, tem mulheres que têm quadril mais largo, cintura mais fina, tem mulheres que têm tronco, parte superior, que acumula mais gordura, as pernas mais fininhas, né? Tem gente que engorda de forma geral, que fica até, que a gente fala assim, nossa, ela parece uma falsa magra, né? Porque de roupa ela fica toda bonitona, mas existe ali uma camada de gordura que às vezes até incomoda essa pessoa, né? Então, a distribuição, ela é biotipo, e essa biotipo é genética, né?
é o formato do corpo. Se você prestar atenção, o seu formato do corpo deve ser muito semelhante ao com o do seu pai, da sua mãe, e assim a gente vai construindo a nossa genética. Nós, mulheres, temos um diferencial, que é por causa da nossa possibilidade de engravidar, o organismo, ele realmente acumula, por causa de todos os hormônios que ficam aqui na nossa região abdominal, o ovário, né? A gente tende a realmente acumular um pouco de gordura abdominal. Não significa que homens não acumulam, né? Tem homens com gordura visceral que tem aquelas barrigonas, que é muito perigoso, por sinal, mulher também. E também tem a situação da postura. Muitas vezes a gente tem um abdômen projetado para frente porque a nossa postura é muito ruim, né? Você tem um ombro caído, a respiração é superficial, é aqui torácica, então o seu abdômen é o tempo inteiro relaxado, você não tem uma musculatura ali forte para sustentar a parede abdominal e manter, mesmo que com a camada de gordura, o abdômen mais linear, enfim. Toda essa característica é importante você ter clareza para quando você olhar para o seu abdômen você entender o processo. A atividade física, ela melhora muito a perda de gordura, né? Mas para você perder gordura abdominal, você precisa reduzir seu peso corporal de forma geral. Porque, como eu disse, fazer abdominal não reduz barriga, ele fortalece a musculatura do seu abdômen. Correr, ele não queima especificamente a gordura do seu abdômen, ela queima a gordura do seu corpo inteiro. Então, à medida que você vai emagrecendo, automaticamente a gordura abdominal vai diminuir. Então, não é local, né? Nada é local. Se você vê aí alguma coisa falando, você vai fazer exercício de bumbum e você vai ficar com o bumbum, deixa eu ver, sem gordura. Sem gordura não vai ficar só porque você está trabalhando exercício de glúteo. Você vai ficar com a musculatura melhor. Você vai aumentar a massa muscular do seu glúteo, né? Não significa que você vai emagrecer, perder gordura ali. Você perde do seu corpo inteiro. O seu corpo vai secando, diminuindo, perdendo massa, composição corporal em gordura e automaticamente vai tudo afinando. Claro que se o seu biotipo, se o seu corpo, ele tem visivelmente mais gordura abdominal, quando você emagrece, você percebe às vezes que tem uma perda de gordura abdominal maior porque você tinha mais gordura abdominal. Por exemplo, se você utilizar uma técnica muito poderosa e muito importante para você controlar aí a sua evolução, que é aferir as suas medidas, né? Pegar uma fita métrica e medir, né? Guardar. Vou começar hoje o meu treinamento. Então você vai lá e faz as aferições, né? As marcações das suas medidas, anota no papelzinho e depois você vai fazer de novo. Você pode perceber que a parte do seu abdômen pode perder mais centímetros, porque você tem mais gordura para perder ali. Mas não significa que você está perdendo só ali, você está perdendo no seu corpo inteiro. Como você tem mais gordura localizada no abdômen por causa do seu biotipo, por causa da sua postura, por causa de você ser mulher, todas as considerações que eu acabei de falar, você vai perceber que tem menos perda para perder a pochetinha, tá bom? Então, a corrida sim, é uma atividade que metaboliza muita gordura, mas sempre que você quiser e tiver o objetivo de emagrecer, tem que aliar uma alimentação equilibrada, tem que gerar o que a gente sempre fala aqui de déficit calórico com a atividade física, que aí esse casadinho vai te dar um excelente resultado. Porque se você mantém uma alimentação descontrolada, desgovernada, comendo um monte de açúcar e correndo, a corrida no máximo vai permitir que você não engorde mais. Mas se você inclusive comer muito, você vai engordar talvez menos do que engordaria se você não estivesse correndo. Mas ele não faz milagre, tá bom? O aporte calórico, porque o que engorda é comer. E o que emagrece também é você fazer restrição alimentar, tá? Restrição alimentar, eu vou sempre propor para você que você faça sempre uma reeducação alimentar. Diminua o açúcar, diminua o carboidrato,
Maravilhosa, não é que o carboidrato é vilão, é porque o carboidrato é açúcar simples. E a nossa alimentação, ela é muito baseada em carboidrato. Então, quando eu falar assim, diminui o carboidrato, não é você eliminar o carboidrato da sua alimentação, é você diminuir. Porque às vezes a gente, acorda, come pão. Aí vai lanchar, come biscoito, não é? Ou uma fatia de bolo. Aí vai almoçar, come arroz, feijão, batata, e uma carne. Carboidrato, carboidrato, carboidrato. Aí vai lanchar à tarde, come um pedaço de bolo, carboidrato de novo. Vai jantar, aí você gosta de jantar comida, você come arroz, feijão, batata de novo, inhame, ou entendeu? Então, olha só, é uma alimentação quase que 100% em carboidrato, simples, que vira açúcar, açúcar vira insulina alta metaboliza reserva de gordura. Então, quando eu falo diminui o carboidrato, é para você trazer mais nutrientes que não seja carboidrato simples, as proteínas, os vegetais, as folhas, os legumes, porque aí você equilibra essa produção de insulina, automaticamente você produz menos gordura para o seu corpo, tá bom? Então, essas coisas precisam estar casadinhas, tá? Espero que eu tenha ajudado a você entender, tá? Sobre corrida. Corrida, sim, é uma ótima atividade, eu adoro. Quando eu vou correr, eu faço 5 quilômetros, eu queimo aí 600, 700 calorias no treino, para você ter ideia. Então, ele é fundamental. E mais que isso, né? Quando você termina de treinar, como ele tem uma exigência de oxigênio, né? Você fica ali metabolizando horas, às vezes 24 horas depois, dependendo da intensidade do seu treino de corrida, você ainda fica queimando caloria, porque você está retomando o seu déficit de oxigênio, recuperando o seu déficit de oxigênio e aí queimando mais caloria. Então é super legal, mas a alimentação é fundamental, tá bom? Deixa eu ver se tem mais pergunta por aqui. Qual a alimentação certa para quem faz exercício? A alimentação certa para quem faz exercício é a alimentação certa para a vida, tá? A única coisa que precisa de um olhar diferenciado é quando você é um super atleta ou você é uma atleta. Pessoas atletas, que são atletas, que têm alto rendimento, que fazem competição, que treinam volumes enormes, precisa ter um olhar rebuscado da alimentação, por quê? Porque o gasto energético dele é exponencial, né? Aí a pessoa tem que comer 6.000 calorias, e as reservas, elas são muito depletadas, né? São muito desgastadas, tem muito desgaste físico. E aí o olhar da alimentação precisa ser um olhar rebuscado. Nossa alimentação, mesmo para que a gente treine, nossos treinos, eles são treinos de pessoas que estão ali mantendo a saúde, a não ser que você seja um atleta. Aí, se você for um atleta, eu vou falar, olha, maravilhosa, vamos conversar com uma nutricionista. E, gente, conversar com um nutricionista é sempre legal, tá bom? Nutricionista, a profissão da nutricionista vale ouro. Os segredos que elas têm, as técnicas que elas têm é maravilhosa. Eu sei um pouquinho, porque convivo com nutricionista, fiz na minha formação acadêmica, na minha pós-graduação, sempre teve as disciplinas de nutrição, então a gente acaba entendendo um pouco, mas eu não sou especialista. Eu posso dizer o que eu aplico para as minhas alunas, o que eu aplico para a minha vida. É comer comida de verdade. Essa é a alimentação para quem treina, mas na verdade é a alimentação para todas nós, mesmo quem não treina. Eu não quero que você não treine. Treine sempre, tá bom? Treine um pouquinho, porque o sedentarismo, ele é muito agressivo para a vida da gente. Na verdade, ele tira a vida da gente de forma muito grave. Olha, o ano passado, a estatística foi que 249 mil pessoas morreram com doenças relacionadas ao sedentarismo, todas elas ligadas ao sedentarismo e ao sobrepeso. Então, pessoas sedentárias correm muito risco de vida e morrem de verdade, né? Então, estar em sedentarismo, ser uma pessoa sedentária, é colocar a sua vida em risco diariamente, tá bom? Então, ser ativa é fundamental. Para pessoas normais como nós, que utilizamos a atividade física para o bem-estar, para a boa forma, para a saúde, para a qualidade de vida, é comida de verdade maravilhosa. Comida de verdade e trazer o equilíbrio nutricional. Comer proteína, legumes, vegetais, carboidrato,
tudo em doses adequadas e comida de verdade. O que é comida de verdade, Alessandra? É essa que você faz na cozinha com comida que você descasca. Ah, gente, ó, arroz, feijão, batata, legumes em geral. Tudo que você faz na sua cozinha, que você não desembrulha do supermercado, sabe? O pacote de feijão de arroz a gente abre o pacote, é verdade. Mas sabe, as caixas, caixa de lasanha, caixa de hambúrguer, caixa de, sei lá, de nhoque, caixa de carne pré-assada, todas essas coisas que você desembrulha do supermercado, que vem em conserva, tem altos índices de açúcares, tem alto índice de sal. Não é à toa que eles estão conservados em base altamente em base de sódio, com base em açúcares de conserva. Então tem alto teor de gordura, enfim. Muito conservante, tem um monte de quantidade de antifungo, gente, para a comida não dar fungo. Fala assim, nossa, que maravilhoso, essa comida fica aberta 7 dias. Gente, para uma comida ficar aberta 7 dias é porque ela tem um monte de substância ali para manter as bactérias afastadas dela e não contaminar, porque comida de verdade é aquela que estraga rápido. Infelizmente, a geladeira tá aí, ajuda muito, né? Eu faço feira, por exemplo, sempre uma vez por semana. Os meus legumes chegam no limite, assim. Algumas coisas eu compro até nas feirinhas a pulso, porque as folhagens não aguentam tanto. Mas é isso, né? Tem que ser aí 3, 4 dias e a comida já está indo embora. Se você cozinha o feijão e deixa lá fora da geladeira, ele vai estragar. Por que ele estraga? Porque não tem conservante. Se você abrir uma enlatada de feijão, uma lata de feijão, aquele feijoado enlatado ou feijão cozido em lata, que é muito consumido nos Estados Unidos, até que aqui no Brasil não, vai ficar dias ali aberto e não vai estragar. Por que não estraga? Porque tem um monte de substâncias químicas para aquele processo acontecer. Então, fuja, comida de verdade, comida saudável, sempre descasque, não desembrulhe. E, importante, a quantidade é super importante. Por quê? Porque tudo em excesso é ruim, inclusive as coisas boas, né? Quer um exemplo? A frutose, né? As frutas têm frutose. Frutose é açúcar da fruta, né? Então, se a gente está falando aqui que não é bom a gente ter níveis de açúcar elevado o tempo inteiro no sangue, porque esse nível de açúcar elevado, ele aumenta a sua insulina aumenta o acúmulo de gordura no seu corpo. É assim que funciona, tá bom? E aí, você come um monte de fruta. A fruta é saudável, então eu como um monte de fruta. Um monte de fruta é um monte de frutose. Lógico que comer um monte de fruta é menos pior do que comer um monte de açúcar cristal? Obviamente, é um açúcar diferente porque a banana tem outros nutrientes. Mas em termos de caloria e em termos de aumento de insulina no seu sangue, no seu corpo, vai acontecer se você comer um monte de banana, um monte de fruta. Então, até as coisas saudáveis, elas precisam ter dose, tá? Tudo na vida tem dose. Quer ver uma coisa que é muito comum acontecer? São nos alimentos fits, nos alimentos lights, nos alimentos gourmet, sei lá, esses bolos, né? Porque usou o óleo de coco, o açúcar demerara e o leite de amêndoas e a farinha de não sei o quê. E aí você come o bolo inteiro. Nada adiantou em termos de picos de insulina, aumento de caloria, comer aquele bolo cheio de nutrientes. É verdade, você comeu o nutriente, mas também o excesso dele vai ter consequências para o seu organismo do mesmo jeito que se você tivesse comido uma colher de açúcar, porque você comeu tanto bolo que aquilo virou açúcar no seu corpo, mesmo sendo um monte de produto saudável. Então, gente, fazer um bolo fit é também comer uma fatia de bolo, tá? E isso é um erro muito comum. As pessoas fazem receitas fit para comer mais e nada adianta. Quer ver uma coisa? O açúcar de coco tem ótimos nutrientes, o açúcar demerara é super recomendado se for orgânico, então, nossa! Mas o que acontece? Por ser mais recomendado, por ser mais saudável, as pessoas querem comer mais, comem mais. Então, se você botava uma colher de açúcar normal no seu café, por ser demerara, você bota 2 ou toma 3 cafés por dia.
Então, o volume do açúcar demerara é tão prejudicial quanto uma quantidade de açúcar normal, porque o excesso aumentou a sua insulina do mesmo jeito, mesmo sendo o açúcar com um pouco mais de nutrientes. Entenderam? Então, isso é muito importante, tá maravilhosa? O que é bom para comer comida para treinar é comida de verdade. E aí, talvez você também quisesse me perguntar o que que eu como antes de treinar, né? Que é a grande preocupação de muita gente. O pré-treino e o pós-treino, Ale, o que que eu preciso comer para treinar antes de treinar e depois de treinar? Bom, maravilhosa, olha, o pré-treino de quem treina de manhã é à noite, né? O jantar de hoje. Se eu for treinar amanhã de manhã, o meu jantar hoje é o meu pré-treino. Então, nada mais é uma comida balanceada, uma comida saudável, que tenha carboidrato, porque eu vou precisar dessa glicose de manhã para eu treinar. Então, eu preciso de uma alimentação saudável, né? Eu vou comer uma feijoada carregada de gordura e vou treinar de manhã, você vai sentir o abalo do seu treino. Você vai perceber que você está com retenção de líquido, que você está inchada, que você está com sede, que você está sentindo mal. Vai ser difícil. Aquela gordura está toda processada ali. Então, o treino não precisa também de uma alimentação especial. Tem alguns alimentos que eles são bem legais para gente que treina. Por exemplo, a batata doce, a beterraba, gente. Mas é assim, beterraba, comer beterraba diariamente, não precisa ser antes do treino. Coloque beterraba na sua vida. Beterraba tem uma qualidade incrível para a nossa saúde e para os treinos, então você nem imagina, tá bom? Então, alguns alimentos, eles são queridinhos para quem treina, mas ele também favorece a vida das pessoas que não treinam e não fica sem treinar, tá bom? Então, comida de verdade. Então, pré-treino é assim, ó, você treina de manhã, tem uma comida boa de noite, tá bom? Carboidrato, proteína, vegetais, tudo que você come aí diariamente. Aí você vai ter um pré-treino, você pode quebrar o seu treino de manhã com um cafezinho com canela, né, com uma bananinha, tudo depende de como o seu corpo se comporta. Tem gente que já acorda, vai treinar de boa, por isso que é importante, ó, o pré-treino é o jantar da noite. Quem treina à noite, por exemplo, o seu pré-treino é o seu almoço, então coma comida boa, comida com menos gordura, que não seja só carboidrato, porque o carboidrato ele gera um aumento de insulina, mas também cai muito a insulina, a glicose cai muito. Então é bom você trazer o equilíbrio, né? De um pouco de fibra, um pouco de proteína, um pouco de carboidrato, sabe? Não tem segredo, é o equilíbrio disso tudo, tá bom? Estou muito ansiosa e li e ouvi que correr ajuda a controlar a ansiedade. É verdade? Então, maravilhosa, é verdade, né? A corrida, a atividade aeróbica, a atividade física de modo geral, ela é muito recomendada para ajudar a combater os sintomas e os sinais da ansiedade, da depressão, síndrome do pânico, do sono, sabe? Todas essas doenças somáticas, elas são muito recomendadas. Isso porque o treino, né, a corrida, ela libera endorfina, dopamina, serotonina. Esses hormônios, eles são os hormônios que trazem o bem-estar, trazem o prazer, trazem o relaxamento. Então, essa liberação hormonal, devido à prática da corrida, devido à prática da atividade física, vai trazer um equilíbrio físico, um equilíbrio hormonal, de modo que você vai se sentir muito melhor com o treino, né? Com o passar dos treinos. Então, uma coisa que eu sou ansiosa, menina, quem não é, né? Mulher, eu acho que passa numa fila com chip, assim, né? Ansiedade. Não tem uma mulher nessa vida que eu conheço de, meu Deus, que não é ansiosa. Jesus, eu não sei o que essa ansiedade tem de bom que a gente passou na fila lá para descer para a terra. Todas nós meninas passamos lá. Essa ansiedade é uma loucura. E no período pré-menstrual, então, parece que a gente triplica, quadruplica essa sensação de ansiedade, né? Se é para fazer, que seja para fazer agora. É sempre assim, né? Então, a corrida, ela é um regulador poderoso
da ansiedade. Está se sentindo ansiosa? Faz uma corrida, faz uma caminhada com um treino de caminhada, obviamente, que você vai perceber imediatamente. E é um efeito agudo que a gente fala, né? É um efeito que você faz, imediatamente você sente o resultado. O dia que você estiver aí com a TPM daquelas, você coloca um tênis e você vai correr. Quando você volta outra pessoa. É assim comigo todas as vezes. E sim, não é porque você areja a cabeça, porque você relaxa. Não, é hormonal. A corrida libera hormônios que trazem sensação de prazer, relaxamento. E são hormônios que são liberados de várias outras formas. Por exemplo, a comida, né? Por que o açúcar é tão poderoso na vida da gente, né? Por que a gente tem tanto prazer em comer açúcar? Porque o açúcar ele estimula no nosso cérebro a liberação de dopamina. Só que essa liberação é uma liberação muito prejudicial à nossa saúde, porque ela é muito imediata. Então você fica viciada, como se ele gerasse, né? Tiveram pesquisas de que associaram a liberação o estímulo do açúcar à cocaína, por exemplo. Lógico que não dá para comparar, tá, gente? E teve várias publicações e repostagem dessa pesquisa de forma meio leviana, até comparando o açúcar ao consumo de cocaína. Longe disso, não tem nada a ver isso. A cocaína é prejudicial, é um alucinógeno, é degradante para o nosso sistema nervoso central, mas o açúcar, ele, em relação ao estímulo da área do nosso cérebro, principalmente na área que libera a dopamina, ele estimula as áreas semelhantes a quem consome cocaína, tá bom? Então, se você já ouviu falar desse estudo aí, não acha que é a mesma coisa? Nossa, açúcar é igual cocaína. Não é, pelo amor de Deus, tá bom? São coisas diferentes. Ele só tem uma associação de estímulo de áreas no nosso sistema nervoso central semelhante. E a açúcar faz isso, e ela é instantânea, assim, você botou o açúcar na boca, ela entra na sua corrente sanguínea, ela vai lá no seu sistema, no seu hipotálamo, libera a dopamina e aquilo acontece rápido e rapidamente vem a resposta, sim, quero isso de novo. Quero isso de novo. Por isso que quando a gente come uma colher de brigadeiro, a nossa vontade é de comer outra, comer outra, comer outra, comer outra, comer outra, porque essa avalanche, né, esse estímulo de liberação de dopamina vai causando para a gente aquela sensação imediata de prazer. E aí você quer mais açúcar. Então, tenha cuidado com açúcar, tá bom? Porque ela é perigosa, essa danada do açúcar, tá? E é isso. Deixa eu ver o que eu tava falando, que eu me esqueci que, gente, tava falando do prazer, né, da ansiedade. Então, a corrida, sim, ela vai lá no nosso sistema, libera dopamina. Essa dopamina, ela fica mais presente no nosso corpo por mais tempo, te dando sensação de relaxamento, de prazer, de bem-estar e sim, ajuda a combater a ansiedade mesmo. É real, é verdadeiro e inclusive é prescrito por todos os médicos aí que eu conheço, psicólogos, para ajudar a combater a ansiedade quando ela chega no nível aí de que precisa de tratamentos psicológicos para ajudar a gente a melhorar essa ansiedade que é tanto destrutivo na vida da gente quando você perde o controle, né? Então a atividade física, sim, é muito prescrita para essa área do desenvolvimento da nossa vida. Então, correr é vida, gente, não tenho dúvida. Bom, deixa eu ver se tem mais alguma pergunta, senão eu vou me despedir de vocês. Cari, Haroldo, já falei. Deixa eu ver se tem mais alguém. Tô aqui. Edivânia, eu tô com depressão e muita ansiedade. É muito ruim. Então, maravilhosa, eu, assim, sinta-se abraçada, tá bom? Porque é muito ruim. A ansiedade, às vezes, ela é a responsável pela depressão, né? Quero dizer para você, pratique atividade física, tá bom? É um remedinho diário para sua vida, vai te ajudar muito no seu processo, mas se você está em estado de sentindo deprimida, naquele ponto de que estou doente, né? A depressão está realmente prejudicando a sua vida, é fundamental que você tenha um acompanhamento médico, porque a depressão, a ansiedade é química, da mesma forma que a atividade física ajuda a controlar a ansiedade, também a depressão, é porque ela libera químicas positivas para o nosso corpo.
mas às vezes essa química, a quantidade liberada pelo exercício, ela não vai ser suficiente quando você está muito debilitada, né? Quando você precisa de muito mais desses hormônios para equilibrar, quando você está com esses hormônios muito desequilibrados. Depressão é uma modulação, um desequilíbrio na sua modulação de vários hormônios, e aí você precisa realmente tomar alguns remédios para ajudar o seu sistema a modular tudo isso. Sozinha, não, a gente muitas vezes não consegue. Então, é super importante você procurar um acompanhamento médico, além de fazer atividade física, tá bom? Atividade física ajuda sim. Quando a gente fala assim de ansiedade, que ajuda a depressão, é super importante a gente modular que são essas sensações, elas ajudam ao ponto de resolver quando está no nível de consciência, quando você está no nível ali de não ser patológico, de você não tá prejudicando a sua vida, porque a gente fica, né? Nossa, eu tenho uma coisa para fazer, eu tô cheio de coisa para fazer, a gente está em fase de lançamento, vou abrir nova turma agora 4 de dezembro. Vocês não podem, não ter ideia. Eu acordo 4 horas da manhã, minha cabeça começa a pensar o que eu tenho que fazer, e aí eu não durmo mais. Isso é ansiedade, né? Isso acontece todos os dias na minha vida? Não. Tá acontecendo pontualmente, porque eu estou mais ansiosa, porque a gente vai abrir uma nova turma. E isso acontece, eu tenho muitas tarefas para fazer, e isso mexe com a minha ansiedade. Mas assim que tudo se organizar, passa. Agora tem pessoas que não, dormem mal, o sono fica prejudicado. E aí é uma bola de neve, quando a gente não dorme, os hormônios são menos liberados ainda. O GH não é liberado, o cortisol não é equilibrado. Então, esses hormônios descompensados, inclusive cortisol, eu postei ontem, eu acho, né? Ele desequilibrado, o cortisol alto, né? Ele é um forte indicador para levar a gente a um estado de depressão. E é tudo químico, tá? Então, se você está aí se sentindo realmente deprimida, que você não está bem, é importante ter um acompanhamento médico além da atividade física, tá bom? Então, gente, ó, um beijo para você, maravilhosa. Fiquem com Deus, tá bom? Adorei o nosso papo.